O aparecimento de Nelson Rodrigues, com sua peça Vestido de Noiva, mudou a história do teatro brasileiro. Saiba tudo até o final deste vídeo. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal, se ainda não está inscrito, porque essa é a única forma que o YouTube entende que o assunto é relevante para poder passar para outras pessoas. A primeira montagem da peça, em 1943, deu início à modernização do teatro brasileiro. Até aquele período, a gente vivia o rame-rame das comédias de costumes e do teatro de revista. As companhias, os empresários e as companhias de ator, que era a maioria, andavam acomodadas a uma cena pobre que vinha do século XIX. Isso não quer dizer que não houvesse uma dramaturgia madura, moderna, gestada entre os intelectuais, mas que não tinha ressonância na sociedade. Também estava acomodada quanto os artistas. E naquele momento nem tínhamos encenadores, isto é, não tínhamos diretores de teatro, como conhecemos depois. Se você lembra, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, foi escrito em 1933. Isso quer dizer que já havia uma dramaturgia poderosa. Mas mesmo essa peça do Oswald de Andrade só foi revelada à plateia na década de 60, com a montagem de Zé Celso no Teatro Oficina. Isso quer dizer que havia uma inquietação intelectual que pedia um teatro mais arrojado, feito à moda do que se fazia na Europa, por exemplo. Foi preciso que desembarcasse aqui, em 1942, um polonês fugido da guerra, do nazifascismo e do comunismo, que invadiu a Polônia cada uma a seu momento. Ao colocar os olhos no texto de Nelson Rodrigues, ele viu que estava diante de um autor importante. Foi Zimbisky, portanto, que conseguiu traduzir a força dramática do texto de Nelson Rodrigues. Chamado carinhosamente de Zimba, Zimbisky é um dos fundadores do moderno teatro brasileiro. E isso não só devido à montagem do Vestido de Noiva, mas pelo processo de ensaio. Ele introduziu entre nós a figura do diretor teatral, porque até então o que havia eram os ensaiadores, pessoas que distribuíam os papéis e organizavam a movimentação em cena. A figura do diretor, quase um pintor da cena, aquele que cria as imagens e junta tudo numa mesma encenação, ele aparece com a vinda do Zimbisky e do Vestido de Noiva. A peça Vestido de Noiva tem como principal característica a divisão da dramaturgia em três planos: o plano da realidade, o plano da alucinação e o plano da memória. Isso era revolucionário naquele momento e ainda é hoje, 80 anos depois de sua montagem. Outra característica da modernidade da dramaturgia do Vestido de Noiva é a abordagem de temas psicológicos de forma numa linguagem realista, chocante, extremamente coloquial. Nelson é um originalíssimo realista. Não é à toa que se tornou um inovador. A trama da peça é a seguinte: Alaide, uma jovem da alta sociedade carioca, é atropelada no início da noite. No plano da realidade, os jornalistas correm para saber o que aconteceu para reportar às suas redações, enquanto um grupo de médicos tenta salvar o corpo inerte da jovem na mesa de operação. No plano da alucinação, Alaide encontra-se com uma mulher chamada Madame Clécy, sua heroína, que foi assassinada no início do século por seu namorado enquanto estava vestida de noiva. As duas conversam e um homem aparece e acusa Alaide de ser assassina. E Alaide confessa a Madame Clécy que assassinou o marido, Pedro, com ferro, depois de uma discussão. Segue-se uma série de intercalações entre os planos. No plano da realidade, o trabalho dos médicos tentando reanimar a Alaide e dos jornalistas querendo informações sobre o atropelamento. No plano da alucinação, a história de Madame Clécy com seu jovem amante e depois sua morte se funde com a história do casamento de Alaide com Pedro. Segue-se a discussão com Lúcia antes da cerimônia, que lhe acusa violentamente de ter lhe roubado o noivo. O casamento acontece e Alaide se vê vítima de uma conspiração entre Lúcia e Pedro, que querem vê-la morta. Enquanto os médicos tentam quase o impossível para livrar Alaide de sua morte, ela conversa com Madame Clécy, relembrando o momento de seu casamento, quando aparecem duas mulheres, a mulher de véu e uma outra moça chamada Lúcia.
mas ambas são a mesma pessoa. É a irmã Lúcia de Alaíde, que reclama dela ter roubado o seu namorado. Lúcia parece ter conseguido uma grande vitória com a morte de Alaíde e seu casamento com Pedro, mas as cenas finais da peça indicam que ela não está muito melhor do que Alaíde em seu túmulo. É uma trama das boas, não é? Nelson Rodrigues nasceu em Recife em 1912 e morreu no Rio de Janeiro em 1980, aos 68 anos. Além de dramaturgo, foi jornalista, que era a sua profissão primeira, contista, romancista. Suas obras fazem críticas a costumes e mostra o lado grotesco da sociedade. Um dos seus livros mais famosos é a série de contos A Vida Como Ela É. Ele apostava na linguagem coloquial para escrever suas peças e crônicas. Retratava assim a realidade de forma clara, contundente e sem eufemismo. O erotismo era um componente bastante forte em suas obras, o que foi motivo de muita polêmica e censura. Desde o seu primeiro texto, A Mulher Sem Pecado, escrito em 1941 e montado no ano seguinte, depois de muitas tentativas, o Nelson foi considerado, desde então, um imoral. No entanto, na sua vida, na sua realidade, no seu cotidiano, ele era um exemplar pai de família. Mais escandalizou a sociedade da época e a imprensa dos anos 50, porque suas obras tratam de temas polêmicos: incesto, adultério, pedofilia, enfim, escândalos que questionava o moralismo reinante até então. Por essa razão, muitas de suas peças foram proibidas. A sociedade não aguentava ver seus próprios crimes em cena. Em vez dela se purgar, ela culpava, chamava o autor de imoral. É tal coisa, mais uma vez, estavam culpando o mensageiro pela mensagem. Além dos romances, contos e crônicas, Nelson deixou como legado 17 peças dramáticas. Entre elas estão Vestido de Noiva, Beijo no Asfalto, A Mulher Sem Pecado, Toda Nudez Será Castigada, Álbum de Família e por aí vai. Ele revolucionou o teatro brasileiro de tal forma que é considerado o maior autor do teatro brasileiro. Vista no conjunto, sua obra o coloca não apenas como um dos maiores autores da língua portuguesa, mas um dos maiores autores universal. A obra de Nelson Rodrigues merece muitos outros episódios e nós vamos voltar a ele quando for possível. Então, obrigado pela audiência e mais uma vez, deixa seu like e se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito. Ok? Obrigado e até o próximo.